Muito bem, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqueles que eu não vi no começo do culto. E vamos nessa hora, meus irmãos, antes de nós olharmos a palavra de Deus, falarmos mais uma vez com Deus da palavra, pedindo a sua bênção. E eu quero logo na sequência pedir que os irmãos queridos nos ajudem com os seus filhos, colocando-os perto de si, auxiliando assim na ordem para todos nós, ok? Vamos orar. Deus querido, nós te pedimos que a tua palavra esta noite seja ao nosso coração alento, consolo, confrontação. Ela possa, Deus, nos exortar, possa nos levar mais perto da tua vontade. Pedimos agora, Deus, que o poder do teu Espírito Santo venha focar, concentrar o nosso coração e a nossa mente, toda a nossa atenção naquilo que a tua palavra tem a nos falar. Certamente temos amanhã compromissos, esta semana dias difíceis, desafiadores à nossa frente, mas este momento é o teu momento. Nós queremos, ó Deus, dar ao Senhor total atenção, para que, ouvindo a voz do teu Espírito, nosso coração, nosso espírito seja constrangido à obediência, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós oramos essa noite no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos, irmãos, encerrar o capítulo 1 de Filipenses, para onde eu peço a sua atenção, quando nós chegamos à terceira mensagem. Terceira mensagem de Filipenses. Durante esses dias nós vimos que a mensagem de Filipenses para nós é que a alegria do viver por Cristo, diante de desafios ao crescimento na verdade. A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Uma carta escrita da prisão, mas uma carta cheia de alegria. Porque para Paulo ele compreendia que as barras, as cadeias nos seus braços não eram a síntese, não eram um resumo da sua realidade. Na verdade, o que estava acontecendo por causa da sua prisão e apesar da sua prisão, com o progresso do Evangelho, muito mais importava ao apóstolo Paulo do que a situação dele estar preso. Hoje mesmo um irmão da nossa igreja foi ajudar um amigo que não conhece o Senhor ainda, que se envolveu em um problema e estava ameaçado de ficar preso, retido. Com certeza foi um dia para esse homem desesperador, foi um dia difícil, porque a perspectiva de você passar, mesmo numa delegacia ou até ir para a penitenciária, com certeza não é das melhores. Não para Paulo. Apesar que ele estava em uma prisão domiciliar, uma casa que lhe foi permitido alugar em Roma, não obstante, meus irmãos, ele não tinha liberdade, havia guardas à sua porta o tempo todo, mas ele vê isso tudo com o motivo que era usado pelo Senhor para o progresso do Evangelho. Aliás, o progresso do Evangelho é algo que nós temos falado muito desde a primeira mensagem. Pois hoje a grande ideia do texto que nós temos, do versículo 26 até o versículo 30, é a seguinte: diante de oposição, o foco no Evangelho continua em nosso viver. Diante de oposição, o foco no Evangelho continua em nosso viver. Eu quero, irmãos, antes de entrarmos no texto, compartilhar algo que eu vi hoje em um vídeo sobre o terremoto no Nepal. Um determinado pastor, que já plantou algumas igrejas lá, foi pego no terremoto junto com a sua congregação em reunião lá no prédio da igreja. 17 irmãos faleceram. E o pastor adjunto estava dando a entrevista, ele se salvou de que um jovem foi encontrado pelo exército turco que foi até lá ajudar no resgate. E aquele jovem que foi resgatado, aos 23 anos, ele tinha sido soterrado ao lado do pastor principal da igreja, esse que eu disse que havia plantado várias igrejas. E aquele pastor, diante dos seus ferimentos,
e percebeu que não sobreviveria, e ele disse: olha, a morte está vindo me buscar, eu vou para o Senhor, a morte está perto, mas Deus vai lhe usar muito ainda, vai lhe tirar daqui e você vai ser usado em seu ministério. Ou seja, a visão daquele colega meu, tantos milhares de quilômetros de distância, é um colega de ministério, nas suas últimas horas eu vou morrer, mas o Evangelho continua. Eu sairei dessa terra, estou perto da minha recompensa, estou indo para o meu Deus, mas o Evangelho continua. E é interessante, meus irmãos, porque tem tudo a ver com o que nós temos visto nos últimos dias. Nós temos sido confrontados diante da nossa carreira, diante dos nossos estudos, diante da nossa família. Será que nós giramos ao redor do Evangelho? Uma vez que nós falamos semana passada, o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Então, quando Paulo está falando sobre o progresso do Evangelho, é o nome do Senhor sendo conhecido em todos os lugares. Quando nós falamos, irmãos, na nossa igreja, do alvo de missões, nós estamos falando do alvo de tornar o nome de Cristo conhecido até os confins da terra. O dinheiro que será arrecadado, nenhum centavo será usado neste lugar. Parte irá para missões estaduais, onde no interior, pastores missionários estão alcançando as cidades do interior. Outra parte irá para a igreja sofredora. E outra parte irá para o sustento de missionários da nossa junta. Para quê? Para que a glória de Deus no Evangelho seja conhecida entre as nações. Essa mesmíssima missão nós fazemos aqui em Boa Vista. Não há diferença. Estar em Katmandu ou estar em Boa Vista, aos olhos do Senhor não há absolutamente nenhuma diferença. Diante de oposição, o foco no Evangelho continua em nosso viver. Vamos ler o pequeno trecho dessa noite, irmãos, versículo 27 até o versículo 30. O texto é pequeno, vamos ler juntos. Já abrimos? Filipenses 1:27 diz assim a palavra do Senhor juntos: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Meus irmãos, hoje nós vamos dividir esse texto de uma maneira um pouquinho diferente do que a divisão de versículos está. Você vai compreender, como eu já disse inúmeras vezes, quando foi colocado capítulos e versículos, isso não era algo que estava no texto sagrado. Os manuscritos em grego e hebraico que nós encontramos nos museus, os mais de 25.000 fragmentos do Novo Testamento, nenhum tem versículos e capítulos. Isso foi colocado para nos facilitar, para que a gente possa encontrar melhor os versículos. Então, você vai ver que as divisões interrompem um versículo e depois continuam a próxima divisão no outro, ok? Nada difícil, apenas para esclarecer. Nossa primeira lição dessa noite, meus irmãos, está na primeira parte do versículo 27. Ela diz o seguinte: o viver o Evangelho continua digno dele, apesar das nossas circunstâncias. O viver o Evangelho continua digno dele, apesar das nossas circunstâncias. Na primeira parte do versículo 27, na parte A, Paulo diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo estava falando, irmãos, em ligação ao versículo 26 para trás, que nós vimos semana passada, que haveria possibilidade dele ser liberto, haveria possibilidade dele ser executado. Não havia como adivinhar, como saber. Paulo não tinha pessoas poderosas intercedendo por ele. Ele dependia daquilo que Deus iria fazer em prol da sua vida, da decisão soberana de Deus em prol da sua vida. Então, diante dessa possibilidade, já pensou?
Amanhã posso estar livre com meus amigos ou perder a minha cabeça, porque ele, como cidadão romano, ele não seria crucificado. E na verdade, anos depois, Paulo foi decapitado. Então, meus irmãos, há possibilidade, ele não sabia o que ia acontecer. Então, diante disso, ele fala o que está no começo do versículo: não importa o que aconteça, não importa o que vai acontecer com Paulo, o evangelho continua. Então ele exorta os filipenses que exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Mesmo que Paulo acabe, o evangelho continua. O foco não sou eu, o foco é o evangelho. Exercer sua cidadania, algo que Paulo coloca aqui, não tem nada a ver com a cidadania romana ou brasileira. A cidadania romana era muito valorizada pelos filipenses, porque isso dava a eles privilégios. Na verdade, era algo valorizado por todos. Paulo, apesar de judeu, era também cidadão romano. Isso também lhe garantia alguns benefícios. Por exemplo, ele não foi julgado pelos judeus, porque, vimos semana passada, ele apela a César, porque ele era cidadão romano. Ele não podia ser torturado sem julgamento. Ele não podia ser maltratado sem ser ouvido, porque ele era um cidadão romano. Então, assim, meus irmãos, havia um entendimento de que a cidadania romana era muito importante. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo fala, meus irmãos, e o mesmo vale para mim e para você, exerça a sua cidadania, ele está fazendo menção ao fato de que eu e você, quando já somos salvos em Cristo, nós já não somos mais cidadãos apenas desta terra, deste mundo, mas nós já somos cidadãos dos céus. E o mesmo pensamento o apóstolo Pedro confirma. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 11, Pedro diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, ou seja, entre aqueles que não têm a Cristo, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, meus irmãos, a visão bíblica sobre nós é que, apesar de você ter CPF, e lá está dizendo que você é brasileiro, bem, ou peruano, no caso de alguns poucos irmãos aqui, não é o caso, não importa. Em Cristo nós somos cidadãos dos céus. Em Cristo nós não somos mais pertencentes a esta terra. Então nós somos, irmãos, a figura de representação do reino dos céus aqui. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque cada vez mais o mundo vai olhar para os cristãos e ver como ele vai se comportar, como eles vão se comportar. Como nós vimos no texto de Pedro, muitas vezes o nosso comportamento vai tirar a acusação da boca deles. Outras vezes, o nosso comportamento, mesmo que fazendo certo, vai colocar a acusação na boca deles. Hoje eu assisti um vídeo de mais um capítulo de um episódio que está acontecendo nos Estados Unidos. Um casal, Aaron e Michelle, tinham uma confeitaria. Esse irmão e esta irmã tinham uma confeitaria de bolos de casamento, chamada Sweet Cakes. E aí eles, com muito tato, isso nunca foi negado, eles se negaram a atender a um casal homossexual que queria um bolo para o seu casamento. Agora deixa eu voltar. Se negaram a atender um casal homossexual, porque para ser casal tem que ser dois sexos, senão é dupla. Não tem como ser casal, não tem como ter casal de dois patos, tem que ser um pato e uma pata. E eles se negaram a atender a eles. Detalhe, você tem o direito de negar serviço a qualquer pessoa. Alguém liga para mim e diz: olha, eu tenho aqui um computador para formatar, e eu quero que você formate aqui em casa. Eu falei: obrigado, mas eu não posso. Eu pego o equipamento e faço no meu escritório. Então eu posso negar serviço, eu não estou obrigado a atender todo mundo. Só que aí esses dois homens entraram na justiça e processaram os nossos irmãos. A empresa deles foi fechada pela junta comercial, pela justiça, e eles foram multados em $135 mil. Não acabou não. Os irmãos em Cristo colocaram online, registrado, uma campanha de levantamento de fundos para ajudar a pagar essa multa.
Esta semana, a justiça americana mandou tirar a campanha do ar e cancelar a campanha. E você diz que não tem perseguição, né? Se a campanha fosse, eu tenho absoluta certeza, irmãos, para uma causa LGBT não teria sido tirado do ar. Mas o fato é, meus irmãos, que nós estamos divididos. E esses irmãos, como cidadãos dos céus, não poderiam, em sã consciência, colaborar com algo que a palavra de Deus condena. Então percebam, meus irmãos, não há ódio aos homossexuais. Não há ódio ao movimento gay. Há um princípio, uma verdade com a qual você não transinge, com a qual você não negocia. Se você ler Romanos capítulo 1, Paulo é extremamente duro em retratar a verdade da opinião de Deus sobre este assunto. Ah, Deus é preconceituoso. Então, chegar no céu, você fala com ele, mas não venha dizer que não está na Bíblia. Discuta isso com ele. Então, o fato, meus irmãos, é que a nossa cidadania dos céus vai nos colocar em rota de colisão, muitas vezes, com este mundo. Talvez lá no seu departamento onde você trabalha, as pessoas sugerem de vez em quando falcatruas. Eu me lembro de um irmão em Cristo, 15 anos atrás, trabalhava na comissão permanente de licitação, não é isso? De um determinado órgão estadual. E eu conversando com ele na época, ainda participava dessas coisas, nunca mais quis saber disso. Eu perguntei, e aí, como é que é trabalhar aqui? Ele disse, horrível. Você é assediado, pressionado, incomodado o tempo todo com falcatrua. É difícil sair uma licitação onde alguém não queira tirar um pedaço, onde alguém não queira tirar uma vantagem. Ele estava contando os dias para poder sair daquele departamento e ir para outro. E muita gente ali queria que ele saísse mesmo, porque não estavam levando o seu. Porque o nosso irmão estava afirmando, dizendo assim, é o que está no texto, e vai ser o que está no texto, e vai ganhar o menor preço, e acabou. Então ele estava incomodando muita gente, inclusive o secretário da época, inclusive o governador da época, que é a esposa, eu vou dizer, deixar para lá o resto da história. Bom entendedor, bom eleitor, pinga a letra. Essa é a história, meus irmãos, quando você está engajado em uma sociedade corrupta. Mas você não tem apenas um CPF, você tem dois. O daqui e o de lá. E como de lá, meus irmãos, nós somos embaixadores, representantes. E nós não podemos baixar a nossa cabeça, fazer o que não estamos vendo e concordar com aquilo que está acontecendo. Não importa que seja na política, não importa que seja na sociedade, não importa que seja o que for. Nós somos chamados, meus irmãos, não para ser os bambambam, o dono da verdade, nada disso. Mas pessoas pecadoras, mas que tentam e buscam viver uma vida de retidão. E essa vida de retidão vai muitas vezes entrar em choque com aquilo que este mundo defende, aquilo que este mundo crê. E o texto diz que exercendo essa cidadania de maneira digna, o padrão de comparação dessa dignidade é o Evangelho de Cristo. Essa palavra digna aqui, meus irmãos, lembra o que Paulo vai falar em Efésios, né? Eu, o prisioneiro do Senhor, rogo que vocês vivam de maneira digna da sua vocação. Vocação, nesse contexto, é o seu chamado salvífico. É o chamado de Cristo que lhe resgatou das trevas para a luz. Em outras palavras, é a mesmíssima coisa que está no nosso texto de hoje. O chamado do Evangelho é o nosso padrão. Então deixa eu colocar aqui, irmãos, de forma de uma outra comparação. Vocês lembram, se você já assistiu, o Resgate do Soldado Ryan? O que acontece nesse filme? Se você não assistiu, desculpa, spoiler alert, vai ter que saber um pouquinho dele agora. Nesse filme, meus irmãos, em que um pelotão inteiro vai atrás de um soldado só, porque os seus 2 ou outros 3 irmãos, não lembro mais, já haviam morrido na guerra. Então o exército decide que aquele jovem tem que voltar para casa, para que a dor daquela mãe não seja completa, ele acabe morrendo. Então o pelotão todo vai atrás dele para salvá-lo. E o final do filme, ele realmente é salvo, mostra o Ryan velho, cercado dos filhos e dos netos, visitando o túmulo do sargento que deu a vida para salvá-lo. Então o ancião agora, Ryan, pergunta para sua família: diga que eu vivi uma vida digna.
diga que eu fiz valer a pena o sacrifício de quem deu a vida para me tirar do campo de batalha. O que Paulo está colocando aqui, meus irmãos, é uma balança de peixeiro. Eu coloco a minha vida deste lado, e eu coloco o evangelho deste, e eu olho para a minha vida e digo, eu estou vivendo como eu fui comprado, eu fui vivendo à altura do preço que foi pago por mim, eu valho o quanto peso. Fomos comprados por grande e precioso preço de sangue do Cordeiro. E a minha vida, meus irmãos, não importa se eu sou zelador de prédio ou desembargador da república, não importa. É para viver na dignidade deste evangelho, honrando o nome do nosso Senhor. Você estudante, você profissional, você dona de casa, não importa onde você está, o apelo de Paulo serve para todos nós. O viver o evangelho continua digno dele, apesar das nossas circunstâncias. Está preso, mas a dignidade do evangelho está em primeiro lugar. Segundo lugar, meus irmãos, nós vamos agora dividir o versículo 27, como eu falei, 27b. O viver o evangelho continua na luta em ousada unidade. E a segunda parte do versículo B, o versículo 27, a parte B, continua dizendo o seguinte: para que assim, vivendo de maneira digna, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Paulo, então, meus irmãos, diante, primeiro, de uma vida digna, eu honro as divisas que eu carrego, as divisas do evangelho. Sou pecador, sou limitado, mas eu busco viver de uma vida correta. Se erro, me arrependo, conserto. Eu honro as pessoas que devem ser honradas. Eu vivo em santidade. E tudo mais que nós sabemos que devemos fazer. Então, na segunda parte, ele fala agora, chegou a hora de pegar em armas. Agora é a hora de ir para a luta. Com duas características, essa luta é marcada por Paulo. Primeiro, ela é ousada. E segundo, ela é desenvolvida em unidade. Como diz o texto, primeiro Paulo fala, meus irmãos, que não importa se eu vou até vocês e vou vê-los, ou se eu vou continuar encarcerado e vou apenas ouvir. Não importa o que vai acontecer comigo. O que importa é que mesmo na minha ausência, eu fique sabendo, primeiro, que vocês permanecem firmes em um só espírito. Eu estava estudando, meus irmãos, e há muita discussão sobre o que Paulo quis dizer aqui, se era uma força de expressão. Vamos aqui fazer uma limpeza da igreja num só espírito, ou o próprio Espírito Santo. E eu creio, meus irmãos, que diante do contexto, não é apenas uma palavra de incentivo, mas é uma palavra teológica dizendo: a unidade de vocês é espiritual. A unidade de vocês permanece firme por causa do Espírito Santo, que vai trazer em vocês a compreensão do Evangelho a cada dia, a compreensão de quem vocês são. E assim, meus irmãos, o Espírito agindo na nossa vida, na sua e na minha, vai transformar a nossa igreja, assim como Paulo desejava para os filipenses, em uma unidade. A unidade, meus irmãos, entre nós não vem por causa da placa da igreja que está lá na frente. A nossa unidade não vem de maneira alguma porque nós nos gostamos, né? Todo mundo é camarada, cada pessoa que chega é mais um na família. Todas essas coisas são maravilhosas e são verdades, mas a unidade vem em Cristo e no Espírito Santo, que age e atua em cada um de nós. Perceba, meus irmãos, que a união mística, como é chamada, do corpo de Cristo, a união sobrenatural, é algo fundamental para que uma igreja continue andando junto. Porque caso contrário, se nós formos andar juntos por causa de uma visão humana, por causa de um plano de crescimento da igreja, por causa de qualquer coisa que alguém tenha colocado, né, num livro e alguém achou bonitinho e fez apostila e a gente faz camiseta, isso é artificial. O que Paulo fala é: vocês vão viver juntos, vivendo e andando no Espírito. Mas como isso, pastor? Para pensar. Se você todo dia, e a pessoa que está ao seu lado, e a pessoa que está atrás de você, e na frente de você, se eu também
Buscamos andar em submissão ao Espírito Santo. Buscamos andar conhecendo a vontade de Deus através da ministração do Espírito Santo na nossa vida. Ouvimos o Espírito e atendemos ao que Ele está falando. Nós vamos andar em unidade ou não vamos? Porque, meus irmãos, a unidade de uma igreja é a soma das suas partes. É cada irmão, criança, adolescente, jovem, adulto, não importa, andando em intimidade com Deus, na submissão do Espírito Santo de Deus. Essa submissão vem em você conhecer a palavra e obedecer a palavra. Não é tanto uma questão de dons, mas muito mais uma questão de fruto. Não é tanto uma questão de quem faz mais o que o outro faz, ou faz o que o outro gostaria de fazer. Não. É uma questão de fruto do Espírito sendo manifestado na nossa vida. Vamos permanecer firmes em um só Espírito. As intrigas acabam, o disse-me-disse inexiste, a fofoca passa longe, a intriga não existe. Por quê? Porque nós estamos andando em submissão ao Espírito de Deus. Eu estou, minha irmã também está, meu outro irmão está, nós podemos andar nesta unidade. Diante dessa unidade, Paulo desafia aos filipenses a lutarem unânimes pela fé evangélica. E, meus irmãos, nós temos afirmado mais uma vez neste púlpito que nós temos duas frentes de defesa da verdade bíblica. Nós expomos a mentira e nós apresentamos a verdade. Nós expomos aquilo que está errado, porque tem muita gente que não consegue enxergar, nem que estivesse a um palmo do seu nariz, e nós colocamos especialmente, principalmente, aquilo que é a verdade bíblica. Por quê, meus irmãos? Porque uma igreja não pode lutar por uma mentira. A igreja não foi chamada, meus irmãos, para lutar por um nome denominacional. A igreja não foi chamada para lutar por uma visão de crescimento de igreja. A igreja não foi chamada para lutar por nada que tenha acontecido, ou surgido, ou sido criado depois do ano 90 e pouco depois de Cristo. Tudo que a igreja tem que defender está aqui, ó, termina em Apocalipse. Não tem mais nada depois. Pastor, acho que a igreja devia se envolver numa causa política. Vamos fazer um partido. Joia, estou fora. Eu não encontro chamado na Bíblia para eu fundar um partido político cristão e tentar modificar a sociedade dessa maneira. Não como igreja. Se algum irmão quiser se envolver em política e é o que Deus quer para ele, ótimo, pode ir. Não venha pedir para usar o púlpito como palanque, porque não vai ter. Porque são coisas distintas. A função da igreja, meus irmãos, é muito bem definida nas Escrituras, e é defender o Evangelho. Ontem eu coloquei, meus irmãos, e a frase está dando o que falar, que uma das tragédias da igreja moderna é a seguinte: o crente, o evangélico, sabe tudo sobre G5, sobre G12, sobre MDA, sobre igreja com propósito, igreja sem propósito, rede ministerial, sabe lá Deus o quê? Mas quando você para a pessoa e não sabe nada, ou quase nada, sobre redenção, propiciação, expiação, justificação, santificação, regeneração, o Evangelho. Ele sabe descrever a visão da sua igreja. Quantas vezes já não lhe perguntaram, meu irmão, pessoas no seu trabalho, alguém que você conheceu, descobriu que você é crente, que você é evangélico, virou para você e perguntou: qual é a visão da sua igreja? Já lhe perguntaram? Inúmeras vezes para mim. E eu virei uma vez para uma pessoa e disse: a visão da nossa igreja é a palavra de Deus. Aí a pessoa: não, sim, claro, a palavra de Deus, acima de tudo. Mas qual é a visão da sua igreja? Parece que tem outra. Eu falei assim: a visão da minha igreja é o Evangelho. E a pessoa desistiu. Afinal de contas, eu não entendo bem dessas coisas, segundo o pensamento dele. Por quê? Porque estão lutando por aquilo que não é aquilo que o Senhor nos deixou para lutar. E lutar pelo Evangelho, meus irmãos, é conhecê-lo, pregá-lo e defendê-lo. Quando ele estiver sob ataque, quando ele estiver, pessoas querem falsificá-lo, adulterá-lo. Pastor, mas por que é tão importante assim? Isso é uma coisa nossa?
Não está no texto, irmãos. Está no versículo 27. E você sabe, irmãos, por que é tão importante defender o Evangelho? Eu vou lhe explicar. Vamos supor que você esteja com uma infecção. Ora, quando alguém está com uma infecção, o médico lhe receita o quê? Antibiótico. É lógico. Está com infecção, está com febre, está na hora de entrar com alguma coisa para combater esses corpos aí estranhos dentro do seu corpo, correto? O que aconteceria se eu, em lugar do antibiótico, lhe desse pílulas de farinha? Mesmo formato, mesma cor, mesma aparência, vai funcionar? Mas peraí, na caixa está escrito antibiótico. A bula é de antibiótico. A aparência é igualzinho à cápsula do antibiótico, mas dentro tem farinha. Você pode até escolher se quiser farinha de rosca, farinha láctea, pode, se você quiser botar lá dentro farinha de trigo. Mas vai funcionar? Não. Porque o antibiótico está adulterado. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? Multidões e multidões incontáveis estão ouvindo o evangelho de farinha, que não salva, que não convence do pecado, que não regenera, que não transforma, que não revela a maldade do coração do homem e a necessidade do perdão em Cristo, que amacia o ego, que propaga deixe de sofrer, saia da pobreza, coisas que não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho é sim o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, disse Paulo, mas só o Evangelho. Então Paulo está dizendo, lutem para que este Evangelho seja pregado como ele tem que ser pregado. E ele termina dizendo, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. A nossa luta, meus irmãos, não é contra os opositores do Evangelho, não é contra os falsificadores do Evangelho, não é. Mas quando nós criticarmos e denunciarmos a mensagem falsificada, eles vão se incomodar, com absoluta certeza. Há uns meses atrás, eu até comentava hoje com os jovens da igreja, que alguém chegou e me disse um monte de impropérios, e perguntando, você é isso, você é aquilo, como você ousa falar contra o ungido do Senhor? Porque eu estava dizendo que aquilo que estava acontecendo no vídeo não era Bíblia, não era cristão, não era Evangelho. E aí eu devolvi a pergunta, querida irmã, vírgula, por acaso eu também não seria o ungido do Senhor? Quer dizer, a irmã pode me chamar de hipócrita, pode me chamar, esse foi o mínimo que ela me chamou, tá? Eu posso falar gravado em câmera. Então, agora eu posso ser chamado de tudo isso, mas eu não posso denunciar uma mensagem que está fora da palavra de Deus, que é pura autoajuda e invencionice. Ela me pediu que eu falasse por que eu acreditava que era assim. Falei, pois não. E eu comecei a avaliar biblicamente aquilo que estava sendo pregado. E na sequência eu passei a falar para ela qual o conteúdo do Evangelho. E a nossa conversa terminou assim, o irmão tem muitos argumentos, mas é assim mesmo, a letra mata. É difícil, irmãos, a lavagem cerebral é triste. Eu nunca mais a vi porque ela me bloqueou. Obviamente, como o irmão sabe, eu fiquei 3 dias deprimido, em posição fetal, chupando o dedo na minha cama, de tão triste com essa situação. Brincadeiras à parte, irmãos, é triste sim, porque esta é a realidade de grande parte do mundo cristão de hoje. Enquanto isso, a igreja perseguida está vivendo o Evangelho à custa do próprio sangue, muitas vezes, à custa do próprio conforto. O que é mais interessante, meus irmãos, nesses lugares onde há perseguição, você não encontra gente pregando o Evangelho adulterado. Teve até uma campanha querendo mandar Edir Macedo e o Valdomiro para ir pregar no Irã, e eles não aceitaram. Vai entender por quê, né? Porque não querem, e ninguém quer lá ouvir o Evangelho adulterado. Na verdade, até o Evangelho de verdade é perseguido. Portanto, meus irmãos, somos chamados para lutar pelo Evangelho, amando
mas firmes. O amor cristão não é um amor bobão, não é um amor que tolera o erro, é um amor apesar do erro, que ama com a verdade. O viver o Evangelho continua digno dele, apesar das nossas circunstâncias, continua na luta em ousada unidade, e no versículo 28, a segunda parte, nós aprendemos nossa terceira lição. O viver o Evangelho é a mente que trabalha mais rápido do que a boca, irmãos, desculpe. O viver o Evangelho continua na luta, que é prenúncio de recompensa. Versículo 28, na segunda parte, Paulo diz o seguinte: para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? A luta pela qual os filipenses estavam passando, na visão dos opositores do Evangelho, a luta que a igreja está passando hoje, na visão do Estado Islâmico, na visão de Al-Qaeda, ou de o que quer que seja, é sinal de derrota. Eu tenho absoluta certeza, quando eles mataram os 21 egípcios, quando mataram os 30 etíopes, eles celebraram. Estamos vencendo, estamos progredindo. Eu queria, meus irmãos, ter condição de mandar para eles só uma estatística de como, meus irmãos, de cada um que eles matam, 1000 se convertem em todo o Oriente Médio, para eles entenderem que eles não estão ganhando a guerra. Na verdade, eles estão perdendo em feio, de goleada, estilo Alemanha e Brasil. Perdendo porque muito mais vidas se rendem a Jesus no mundo muçulmano do que aqueles que estão sendo torturados, mortos e aprisionados. Ano passado, Boko Haram, na Nigéria, sequestrou centenas de adolescentes, da idade das meninas aqui da nossa igreja, para serem suas noivas. Um crime de violência e pedofilia ao qual o mundo dá as costas e não fala nada, e age como se tivesse tudo ok, mas mata meia dúzia de jornalistas na França, e as ruas de Paris são tomadas das autoridades. Então, diante disso, meus irmãos, os opositores do Evangelho hoje acham que a coisa está ruim. Semana passada, um jovem queimou a Bíblia, você viu? Queimou a Bíblia num lugar de um campus de universidade, em algum lugar que eu nem dei muita trela para o negócio. Pegou uma Bíblia pequena e queimou. Uma outra rasgou a folha da Bíblia, enrolou com maconha e fumou. E você sabe, meus irmãos, qual foi o abalo do Evangelho diante dessas dois ataques terríveis? Zero. Absolutamente nada. Não secou uma gota de sangue da cruz, não apagou um nome do livro da vida, não retornou um missionário para casa, não fechou uma igreja e não calou a boca de nenhum cristão. Porque, meus irmãos, como disse um dos pais da igreja, Tertuliano, o sangue dos mártires é semente do cristianismo. Ora, claro que queimaram a Bíblia não chega nem perto do que os nossos irmãos estão passando, mas não afeta em nada a fé cristã. 2000 anos de cristianismo, outros milhares de anos antes da fé no Deus do cristianismo. E como é que anda a fé cristã? Muito bem, obrigado. Apesar dos ataques, apesar da falsificação do Evangelho, tudo isso é prenúncio de recompensa. Porque um dia, meus irmãos, nós estaremos, eu e você, em uma multidão incontável de toda raça, povo, língua, tribo e nação. E na frente haverá um trono, e sobre o trono um cordeiro como aquele que foi morto, é isso que diz João. E todos se renderão diante dele, nós voluntariamente, aqueles que negaram a Cristo por obrigação, e dirão: digno é o cordeiro que foi morto. Cada letra, cada palavra do que está escrito se cumprirá ipsis literis, como dizia o meu professor de literatura, ao pé da letra. Literalmente, nada passará. Parênteses. Como está a sua vida com Cristo? Esse evangelho que está sendo atacado no mundo inteiro é o mesmo evangelho que está sendo pregado aqui no conforto do ar-condicionado.
Mas esse mesmo Evangelho está sendo falado para que você tenha uma vida acertada com Deus, perdoada em Cristo, e você possa viver uma vida para Ele. Não há caminho, não há alternativa, outra a não ser Cristo. Não importa quão bonzinho você seja, não importa se você é bom pai, boa mãe, bom filho, bom esposo ou boa esposa. A única coisa que resolve o defeito de fabricação que eu e você nascemos, que é o pecado, é o sangue derramado na cruz do Calvário. É reconhecer-se como pecador e apelar a Cristo como Salvador. O ver o Evangelho continua na luta, que é um prenúncio da nossa recompensa. Nosso último ponto desta noite, meus irmãos, contém os dois últimos versículos 29 e 30. E diz o seguinte: o viver o Evangelho continua na luta, que nos identifica com Cristo e com os demais irmãos. O viver o Evangelho continua na luta, que nos identifica, aos filipenses naquela época, a nós hoje, com Cristo primeiro, mas também com os demais irmãos. O versículo 29, meus irmãos, é um dos versículos mais emblemáticos da carta aos Filipenses. Talvez depois do versículo que nós lemos semana passada, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O versículo 29 chega como se fosse um repetidor que pega aquele sinal que não estava muito fraquinho não, mas já estava começando uma curva descendente, pega e diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Perceba, meus irmãos, que Paulo endereça aqui para os filipenses aquilo que nós chamamos em teologia de uma teodiceia, onde ele explica ou endereça o problema do mal, o problema do sofrimento. E isso é algo, meus irmãos, que tem sido uma acusação constante contra o cristianismo. Se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que há sofrimento no mundo? Nós não teríamos tempo para falar sobre tudo que está envolvido nessa questão, mas o fato é de que Deus sim é bom, Deus sim é justo, mas nós vivemos em um mundo e uma natureza onde eventos naturais e situações entram em acontecimento, e onde Deus, apesar disso, exerce a sua vontade final, e aonde existe também neste mundo a maldade do homem, que ataca, que machuca, que mata o seu semelhante. E aí a pessoa pega a ação daquele homem e transfere a culpa para Deus. Obviamente o raciocínio é uma falácia, é um engano. E diante, meus irmãos, do problema do sofrimento que os filipenses passavam, que Paulo estava passando, ele pega, meus irmãos, e muda a perspectiva completamente do que significa sofrimento para o cristão. Aonde que ele muda essa perspectiva? Dá uma olhadinha no versículo 29 que você vai encontrar. Ele chama, meus irmãos, o sofrimento na nossa vida de privilégio. Perceba, meu irmão, que essa é uma palavra que a gente usa em situações tais como: poxa, é um privilégio morar em Boa Vista. Pouca violência, o clima melhor do que não tem grandes tempestades, não tem tufão. Não é? As pessoas não falam isso? Ainda você ainda vê pessoas sentadas nas ruas, é um privilégio morar nessa cidade. Ou alguém fala, por exemplo: poxa, eu pude ir naquela conferência. Que privilégio. A gente só usa para coisas boas. Hoje foi um festival. É um privilégio ser filho desta mulher, homenageando com dignidade, com propriedade as mães. Então a gente usa privilégio sempre para coisas boas, coisas que nós gostaríamos que se repetisse na nossa vida o maior número possível de vezes, não é? Porque se me fosse possível, irmãos, por exemplo, eu ia a todas as conferências que me mandam convite. Um amigo me chamou a uma conferência de fé reformada no Nordeste. Eu falei: pô, você só manda o convite, cadê a passagem? Num país continental como nós moramos, não dá. Não dá para usufruir desse privilégio.
Mas mês que vem nós vamos ter o privilégio de ter a nossa segunda conferência teológica Sola Escritura. Um tremendo de um privilégio. Paulo pega, meus irmãos, uma palavra e coloca num contexto completamente diferente. Ele diz que o sofrimento foi um privilégio superior a crer em Cristo. Ou pelo menos um privilégio que está ao lado, vai junto, anda junto com crer em Cristo. Você já pensou que você liga a televisão hoje e você não encontra este evangelho sendo anunciado? Eu quero recomendar, meu irmão, que você coloque no Google ou no YouTube, se você preferir já ir direto, o nome do pastor John Piper. O nome dele é John, J-O-H-N, e Piper, P-I-P-E-R, e você coloque do lado assim: não desperdice. Alguns anos atrás ele começou a endereçar as piores situações, ou as situações mais difíceis da vida, com essa frase: não desperdice. Ele fez um estudo e um vídeo sobre não desperdice o seu câncer, não desperdice o seu luto, não desperdice a sua prisão. E ele conversou com pessoas encarceradas por crimes reais, estão presos porque eram criminosos. Então ele começou a mostrar, meu irmão, como que toda circunstância ruim da nossa vida, se eu olhar aquilo como algo ruim em si, e algo que só é motivo de oração: Deus me livra dessa doença, Deus me livra dessa dor, Deus me livra desse sofrimento, tira. Eu estou desperdiçando, porque Deus me possibilitou aquilo na minha vida com um objetivo. Deus não estava lá em cima, meus irmãos, a gente já usou essa ilustração em outros momentos, como aquele menino que pega uma lupa, né? Uma lupa de aumentar a visão, pega para queimar inseto. Já fez isso? Ou então você pega o fundo da garrafa, que também funciona como lente, e pega, e o raio do sol você amplifica e fica queimando a formiguinha ali, ó. Projeto de psicopata, cara. Deus não é esse Deus que acordou entediado, que acordou sem nada para fazer, e olhou e viu você placidamente na sua vida, feliz, e disse: vou aprontar com ele. Eu vou causar na vida dele porque eu quero vê-lo esperneando. Isso não é o Deus da Bíblia. Perceba, meus irmãos, que quando Satanás chega diante de Deus, Deus provoca Satanás. Já leu o texto? E aí, Satanás? Viu meu servo Jó? Homem justo, fiel, cabra bom, está no meu time A. Aí Satanás diz o quê? Ele te serve à toa? Ele te serve porque você o abençoa. Tira tudo dele que ele vai blasfemar de ti. Aí Deus paga a aposta de Satanás. Tá bom. E você conhece o texto. Jó perde tudo, todos os bens e todos os filhos. Só fica uma esposa, que era uma benção. E vira para ele e diz: tu ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E a resposta dele qual é? Mulher, falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não teríamos, e aqui acrescento eu, o privilégio de receber o mal? Eu quero dizer isso, meus, eu quero ressaltar que aqui não há nenhum ponto depreciativo às mulheres, às esposas, de jeito nenhum. Esse foi o caso daquela mulher em particular. Mas eu quero destacar aqui, meus irmãos, que Deus não fez nada na vida de Jó porque ele estava entediado. Ele estava trabalhando a vida do seu servo. Nós temos uma mensagem online sobre a vida de Jó. Eu não lembro exatamente o título, mas eu acredito que você pode encontrar colocando o meu nome e o nome dele. Coloca o nome de um pecador miserável e o nome de um herói na fé do lado, e você vai encontrar no YouTube. O que acontece no final do livro? Jó cresce, Jó é transformado, Jó é modificado. Pelo quê? Pela bênção? Não. Porque quando Jó
profere as palavras do capítulo 42, antes eu te ouvia só de ouvir falar, o meu relacionamento contigo era superficial, era imaturo, mas agora os meus olhos te veem, eu progredi, agora eu te entendo, agora eu te vejo. E obviamente ele não podia ver a Deus, mas o que Jó está dizendo é: eu não sou a pessoa de quando isso tudo começou. Depois, Deus devolve a Jó suas riquezas e outros filhos também. Ou seja, o que causou, meus irmãos, o crescimento na vida de Jó? O privilégio do sofrimento. Agora, outra coisa, meus irmãos, importante, é que o sofrimento nos identifica com Cristo, nos coloca ao lado dele, nos coloca, meus irmãos, sofrendo ou passando pelas mesmas situações, que variam de pessoa para pessoa, que o nosso Senhor sofreu. Porque, meus irmãos, desde o seu nascimento até a sua morte, ele foi treinado na obediência. Você já parou para pensar que Deus poderia ter colocado seu filho em um palácio? Não obstante, ele nasce em uma cocheira. Isso é o que significa manjedoura, o lugar de comida dos animais, em um estábulo, filho de gente pobre. Porque desde o começo, meus irmãos, todas as circunstâncias, o Senhor Deus soberanamente usou para treinar o seu filho homem agora no caminho para a cruz. Será, meus irmãos, agora para nós encerrarmos, que quando nós murmuramos da luta, quando nós murmuramos do desafio, da dificuldade da nossa vida, na prática nós estamos dando um proverbial tiro no pé, porque eu estou impedindo a mim mesmo de chegar até onde Deus quer que eu chegue. Quando, meu irmão, Deus causa alguma coisa na nossa vida, que causa dificuldade, lágrima, dor, se o objetivo dele é formar Cristo em nós, na nossa boca deveria ter agradecimento e ação de graças, por dizer: Senhor, que privilégio. Pastor, isso é loucura. É. Quando Pedro e João são chamados diante do Sinédrio porque haviam curado um homem, eles são questionados, interrogados, pressionados, depois eles são açoitados e liberados. O que eles fazem, meus irmãos, quando encontram a igreja? Gente, deixa eu contar uma bênção. Deixa eu contar uma vitória aqui. E a igreja se reúne para ouvir o que os apóstolos tinham a dizer. Nós podemos sofrer por amor a Cristo. Alguma coisa está errada, meus irmãos, que esses caras eram doidos. Porque eles se regozijam e se alegram por ter sofrido por Cristo. Ah, pastor, mas eles estavam literalmente sendo perseguidos por causa do Evangelho. Uma doença não é a mesma coisa. O desemprego não é a mesma coisa. Outros problemas não é a mesma coisa. São problemas. Ah, meu irmão, se você está tendo tanta dificuldade com o tipo de sofrimento que Deus está trazendo na sua vida, bora agora no decolar.com ver quanto é que está a passagem para o Irã, para a Coreia do Norte, para a Nigéria, para a Síria. Meu irmão, Deus tem nos dado o privilégio em que o sofrimento na nossa vida não é esse tipo que nossos irmãos estão passando. Não obstante, Ele nos identifica com Cristo e forma o caráter de Cristo na nossa vida. Diante de oposição, o foco no Evangelho continua em nosso viver. Perceba, meus irmãos, que em apenas 30 versículos no capítulo 1, nós ainda nem saímos dele, Paulo tem confrontado o nosso estilo de vida, o nosso foco, o nosso objetivo, e tem trazido para nós o desafio de pensarmos: o que tem orientado o meu dia a dia? O que tem orientado o meu emprego, a minha carreira? O que tem orientado os meus estudos? O que tem orientado a forma em que eu dirijo, em que eu faço a minha família se comportar? Como eu guio a minha família? Será, meu irmão, que nós temos tido esse mesmo centro, uma vida centrada no Evangelho, uma vida centrada em Cristo?
Ou será que nós levamos a nossa fé em Cristo como uma mera religião, em que eu venho no domingo à noite bater ponto, mas amanhã tudo volta ao que era antes, na terra de Abrantes? Para Paulo não. Por assim dizer, meus irmãos, todo dia era domingo, toda hora era culto, todo momento era centrado em Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que nós sejamos atentos e responsáveis diante da tua palavra, que possamos dar a ela, ó Deus, a resposta com aquilo que ela nos confrontou hoje. Que nós possamos, Senhor, não transferir esta mensagem para outros, não achar que está tudo bem, agora não, mas possamos, ó Deus, durante esta semana, talvez até nos encontrarmos na quarta com os nossos irmãos, na quinta, nos outros grupos, no sábado, não importa, meditarmos nas palavras do apóstolo Paulo e pensarmos: será que eu tenho agido e vivido desta maneira, na perspectiva de que o sofrimento é um privilégio, a perseguição é um privilégio, na perspectiva que nós fomos chamados para lutar pela fé evangélica, na perspectiva, meu Deus, que nós estamos, sim, diante de oposição, diferente de muitos irmãos ao redor do mundo, verdade, mas diante de oposição, mas o foco no Evangelho permanece, continua na nossa vida, até o dia, ó Deus, em que a nossa carreira aqui neste mundo for encerrada pelo Senhor. E como disse, ó Deus, o teu servo do passado, nós somos imortais, até que o nosso propósito aqui termine. A pergunta que fica, Deus, é: será que eu estou vivendo o teu propósito para a minha vida? Que nesta semana, Deus, esse desafio possa ecoar nos nossos ouvidos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.